Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Ser Família, esse canal que é para receber vocês com muito carinho, muito afeto, para discutir histórias de família e também sobre os seus direitos, sobre os seus deveres. A gente fez uma pausa, como vocês sabem, eu perdi meu pai há pouco tempo e esse tempo é necessário, né, de silêncio para que a gente possa se reconstruir. E estamos de volta hoje com uma pessoa muito especial e a gente vai falar sobre isso, sobre a finitude, sobre as perdas, os recomeços e como isso tudo se reflete na nossa vida e também no direito. Hoje eu vou receber uma amiga querida, é a Renata, e ela vai falar um pouco sobre essa história linda dela, sobre recomeços, sobre finitudes e como o tempo ele é resiliente, ele faz com que todas as questões sejam resolvidas quando tem amor no meio. Com vocês, a Renata. Tudo bem, Luciana? Estou muito feliz de estar aqui falando sobre a minha história. É uma história de superação, né? Talvez não muito agradável para muitas pessoas, mas eu acho que vai servir de exemplo para muita gente, né? O que é importante, Rê, é que se fale no direito de família. As histórias elas adentram no sofrimento, nos recomeços, nas perdas, em se perder, mas em se achar. E eu falo que informação é poder, Sim. É o poder de transformar vidas. Com certeza. Então, esse é o canal para que você possa ter ali um ponto para que você possa ser acolhida, para quando você passar por aquela situação, você estiver passando, você entenda que o poder do amor, da cura do amor, da resiliência e desses recomeços, que muitas vezes não são histórias, parece que são histórias tristes, mas são histórias cotidianas no direito de família. Acontece todo dia. Acontece todo dia. Todos os dias. E a gente vai falar sobre essa finitude. A Rê, ela perdeu, né, se despediu, assim, por dizer, dos pais dela com tenra idade, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu estava falando para ela, né? Perdi minha mãe faz 3 anos, perdi meu pai agora, e mesmo nessa fase adulta a gente se sente muitas vezes pequena. Impotente, né? Assim, perdida. Perdida, Rê, perdida. E como foi isso para você? Conta para a gente um pouquinho dessa sua história. A Rê era a filha querida, amada desses pais, né? Filha única. Filha única, com 10 anos. Conta para a gente 11 para 12 anos, né? Eu tinha, na realidade, em 1995. Foi quando meu pai partiu. Meu pai partiu primeiro e depois a minha mãe. Em menos de um ano, né? Falando em datas, dia 25 de fevereiro de 95, meu pai faleceu. Dia 12 de janeiro de 1996, a minha mãe faleceu. No dia do enterro da minha mãe, era o aniversário dela, na qual ela estaria completando 33 anos. Ou seja, minha mãe morreu com 32 anos de idade, né? Muito nova, muitos sonhos que ela queria realizar. Eu pequena, né? Muita coisa para concretizar. E aí, meu mundo caiu. Eu falo que eu não caí, né? É como se você está num andar assim, de um prédio. Eu nem fui batendo, eu despenquei de uma vez, né? E fui direto no chão. Luciana, eu não sei nem te contar, assim. Emocionalmente, como eu consegui, né? Passar por tudo isso. Mas eu passei. Existe uma palavra que fala superação, né? E o que seria a superação? É um esforço diário, né? É um esforço diário, voluntário, né, da gente para superar alguma coisa, obviamente que triste. Eu estou em superação há 30 anos. Todo dia é uma superação. Eu nunca esqueço dos meus pais. Todos os dias eu lembro do meu pai e da minha mãe. Todos os dias. É um cheiro de uma comida, é olhar para os meus filhos, né? Hoje eu tenho 2 filhos, o Henrique e a Emanuela. Henrique já com 19, a Manu já com 5. Então, eu olho uma gracinha da Manu hoje, eu lembro do meu pai. Eu vejo o Henrique, que nem está na faculdade agora, eu lembro do meu pai, da minha mãe. Então, todos os dias. Todos os dias da minha vida, eu lembro do meu pai. Você superou, você é forte. Não, eu estou em superação há 30 anos. Até porque, naquela época, se você colocar em outras famílias, aquela realidade que você estava vivendo não era a realidade dos seus amiguinhos. Nunca. Né? E quando você pensou
3 anos antes, que a você sendo a filha única, tudo voltado para você. Tudo. Eu conheci a mãe da Renata, era uma mulher muito bondosa, amorosa, trabalhadora, enfim, Sim. todas as características, né, que você estava vivenciando, que você ainda estava degustando, Sim. né? Eu sempre falo que a criança, ela está degustando. Eu tenho um lema que eu falo: cuidado, aqui tem sonhos, né? Quando a gente vê uma criança, tinha que ter uma placa escrito: cuidado, aqui tem sonhos. E às vezes os pais, eles estão ali estão com saúde, estão vivenciando a vida dos filhos, e às vezes estão brigando por coisas tão pequenas, né, que eles podem partilhar a vida daquela criança. Quando uma criança ela é impactada, né? O seu pai foi embora, e eu lembro que você ficou cuidando também da sua mãe. Então, você também tem essa história de cuidado, Sim, né? Porque minha tão mãe pequena. Porque minha mãe já vinha doente, né? Uns 3 anos, com nenhum diagnóstico certo. E aí eu vinha cuidando dela, porque tinha dia que ela estava bem, mas tinha dia que ela estava fraca. E eu tinha que fazer as coisas, né? E meio que equilibrar, para estar ali até ajudando meu pai, né? E aí depois o seu pai veio embora, aí ficou sua mãe. Aí ficou a E minha vocês mãe. ficaram morando com quem, Rê, nesse período que a sua mãe estava doente? Sim, aí minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela ficou muito doente, né? Aí que o negócio desandou. Aí veio a minha tia, que tinha a vida dela, né? Morava a minha tia, minha avó e o meu tio, para apoiar, dar esse apoio para a gente, porque eu não tinha condições de, né? Eu era muito nova para dar esse suporte todo para minha mãe. Aí minha tia, conjuntamente com meu tio, a minha avó, a minha prima, saiu de onde eles moravam, que a gente sempre morou ali no Jaçanã, e minha tia ali na Parada Inglesa. E veio, tirou toda a vida dela de lá para vir cuidar da minha mãe e de mim, né? A sua tia é a sua segunda mãe. A minha tia é minha deusa, minha tia é minha A sua avó rainha. também, né? Minha avó também. Minha tia e minha mãe ia trabalhar, quem cuidava de mim e da Tatiana era minha avó. Era né? sua avó, né? Minha avó é meu patamar mais alto, assim, né? Minha avó me deu... E a sua mãe, o seu pai? Sua mãe, que percebendo, né, já essa doença terminativa, né, com dias para que tivesse aquela finitude, houve uma conversa sobre isso, de quem ia cuidar da Renata? Sua mãe chegou a te deixar algum recado de cuidados, o que ela falou com você sobre essa finitude e com outras pessoas, com esses adultos que estavam, seu pai e a sua mãe direcionaram quem iria cuidar de você? O meu pai, praticamente quase ali no leito de morte, ele chamou a minha tia, né, para conversar, teve uma conversa muito séria com ela, e ele pediu, né, porque como ali eram os mais próximos, eu fui criada ali com a minha tia, com a minha avó, com certeza ele não viu outra pessoa melhor para estar ali me acolhendo, né, para dar amor, sabendo de todas as minhas manias, meus jeitos, de como eu fui criada. Então ele teve uma conversa muito séria ali com a minha tia e fez minha tia jurar ali no pé do leito da morte dele que ela iria cuidar de mim. Você jura para mim, Cícera? Aí minha tia: se for por isso, Roberto, pode ir em paz, que eu vou cuidar da Renata como se fosse minha. E cuida até hoje. E cuida até hoje, né? Coisa linda. E os seus pais chegaram a conversar com você que eles estavam indo embora? Ou isso para você foram ali no dia a dia, você foi percebendo que você ia perder sua mãe? No dia a dia eu fui percebendo. Sua mãe não chegou a se despedir de você? Não, né? Não teve essa conversa. Mas eu já entendia. A minha tia vinha aqui me preparando. A sua mãe está doente. Mas ela não me falava assim: sua mãe vai morrer. Não era direto, Não né? era direta. Sua mãe está doente. Até porque você tinha 10 anos, né? Do seu pai para sua mãe, você tinha 10 anos, não era? 10 anos, 11 anos, 11 anos, né? Na realidade. E assim, você era muito menininha, porque você era filhinha do papai e da mamãe. Filha única, né? Sim. Engraçado que ali, né, no nosso meio do Jaçanã, ali, né, nossos amigos, eu era a única que eu era filha única. Você era única. Eu era única, e todo mundo, né? Porque eu tinha tudo. Sim. Eu tinha tudo. Era tudo voltado para você. Era tudo voltado para mim. E assim, uma mãe maravilhosa. Uma mãe excepcional, né? Deus foi muito generoso comigo. Eu falo, sabe o que eu costumo dizer, Luciana? Eu vivi, vamos supor ali, 12 anos com eles, né? Talvez tem gente que vive 30, 40 anos com o pai e com a mãe. Com certeza. Não viveu o que eu vivi com meus pais. Meus pais foram muito intenso comigo sobre amor,
sobre educação, porque eu costumo dizer que você falar que ama é muito diferente de se sentir amada. Eu fui muito amada. E a gente também percebe que o tempo é qualidade. Sim. Né? O tempo é qualidade. Sem dúvida. E nesse processo, Rê, quando você vê ali, o papai foi embora, mas ainda a mãe estava aqui. Minha mãe estava. E aí a gente sabe, né? Nessa alça, a gente se segura em quem ficou. Sim. E aí a mamãe foi embora. No dia do aniversário dela, no dia do fecharam-se, né, aquelas portas e iniciaram-se outra porta para Renata. Fora essa sensação que a gente não consegue descrever, não tem. Essa sensação de perda, do luto, como você se viu se reorganizando naqueles dias próximos? Luciana, de escola, sabe assim, aquelas atividades que a gente era pequena, mas tinha atividade regular, né? Sim. Eu me sentia um nada, um vazio, e por mais que a minha tia estava ali acolhendo, é como se meu mundo tivesse acabado, né? Me senti fora da realidade da vida, é como se tinha acabado a minha vida ali também. Pequena, né? Muito pequena. Eu falei, nossa, eu não consegui entender. Sim. Porque assim, não foi um processo demorado, foi um processo muito rápido. Os dois, né? Os dois, praticamente de uma vez. E porque meu pai se foi, mas ainda minha mãe ficou doente num processo muito horrível, né? Então, assim, eu participei de tudo ali, ver sua mãe morrendo aos poucos, né? Então, aí, quando ela se foi, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Por mais que eu tivesse ali a minha tia, alguns amigos, né? Alguns amigos, porque também alguns se afastaram, familiares se afastaram, mas também os que ficaram foram Eram incríveis. Suficientes, e são, né? Até hoje. Mas é uma criança, né, Rê? Então, quando você tem aquela casa cheia num dia de festa, né? Um dia seu pai fazendo churrasco, meu pai era muito festeiro, um dia comemorando, sua mãe muito trabalhadora, uma costureira de mão cheia. E aí, de repente, assim, aquela família se resumiu, né? O que você sentiu com esse afastamento? Sozinha. Sozinha, e eu me perguntava, e agora? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Para quem que eu vou fazer? Eu não tinha motivos. E aí é onde me deu uma depressão, vamos dizer assim, né? Minha tia me levou para psicólogo. Você foi para psicólogo? Ia perguntar agora. Psicólogos, eu passei em psicólogos, com certeza. Minha tia fez um bom acompanhamento comigo durante um bom tempo. Eu precisava, né? Eu precisava de suporte. Exatamente até por isso, porque foi tudo muito rápido para me assimilar e entender de tão nova que eu era, né? E aí começa outra luta, né, Rê? Porque, paralelamente à dor da perda, da ausência de quem você ama, que eu falo que o luto é o amor que fica. E é um amor doloroso, né? Porque você está buscando fisicamente aquele cheiro, aquela voz, aquela presença, aquela segurança, estabilidade, né? Que um pai e uma mãe, eles davam. A gente teve isso, então a gente pode dizer. E aí começa um outro processo dentro desse luto, né? A gente tem, dentro do direito, a gente tem curto tempo para definições de muitas coisas. Então, a gente tem 60 dias para abrir inventário, resolver situações dos bens, conta bancária, o carro. Quando a gente direciona isso para uma criança, a gente precisa da autorização do juiz, do Ministério Público, para poder efetivar tudo ali, que às vezes esse pai e a mãe, por isso que eu perguntei para você, às vezes eles deixam de colocar no papel a vontade deles. Quem vai ser sua voz quando você não estiver mais aqui? Mas você falou, Luciana, mas eu morri, mas você deixou teu fruto. E eu não estou falando de bens, eu estou falando de uma criança. Então, às vezes, isso vira uma guerra. Quem vai ficar com a criança? Às vezes ninguém quer, ou às vezes quem quer tem que passar por um processo probatório na justiça. Como Sim. foi esse processo para você? Assim, na sua visão de uma criança, né, e vendo a sua tia lutando para determinar, para regulamentar a guarda. Bom, a princípio, eu sempre quis ficar com a minha tia, né? Foi uma escolha minha, a pedido do meu pai também. Tinha minha avó, né, na qual queria ficar comigo, mas minha avó morava em outro estado, ela também já faleceu. E pedi até a minha guarda, né? Ela achava que meu pai também era filho único, né? E na cabeça da minha avó, eu já perdi o meu filho.
A única coisa que eu tenho na vida, que ele me deixou na vida, foi minha neta. E aí teve, né? Não teve discussões, mas teve ali uns debates, né? Entre ela e minha avó, e da minha tia e minha avó, para tentar ficar com a minha guarda. Mas eu não queria, né? Eu queria ficar aqui, porque na minha cabeça, se eu saísse daqui, é como se eu estivesse perdendo até eles, como se eu estivesse saindo perto deles. Minha vida estava toda aqui, né? Eu nasci e me criei aqui no bairro de Jaçanã. Como que eu vou para outro estado? Por mais que eu amasse minha avó, amo minha avó, mas eu não me via me transportando para lá e vivendo outra vida. E foi aquilo que você falou no off também, né? Eu não me via deixando meus pais, né? Eu não me via, sabe, tudo que a gente plantou aqui, eu queria seguir, entendeu? E aí, tanto que a gente foi para o juiz, a minha tia entrou com a tutela, foi um processo bem demorado, não foi fácil, porque teve uma investigação toda, né? Como minha tia se portava, com que ela trabalhava, como ela me tratava, quantas pessoas moravam na minha casa, se eu era bem alimentada, até isso. Era. Entendeu? Nessa época, minha tia trabalhava de noite. Existia uma casa muito famosa aqui na Avenida Nova, quem é daqui da Zona Norte vai saber, o Consulado da Cerveja. E era de samba, né, de pagode na época. E minha tia trabalhava no período noturno, era noturno. E aí o juiz, nossa, mas você trabalha de noite? Quem vai ficar com ela? Não, mas tem minha mãe. Foram no trabalho da minha tia averiguar se realmente era uma casa de samba, né? E na época era muito famosa, o netinho de Paula do Negritude Júnior fazia shows lá, para ver se não era, vamos dizer assim, um prostíbulo, alguma coisa. Até isso teve a investigação, para ver se minha tia era apta a ficar comigo, se ela ia me dar uma educação, um bom caminho, um direcionamento. Foi um processo bem, eu tive que passar por psicólogos também da área jurídica, para ver se eu não estava sendo encurralada, tipo... manipulada, manipulada, essa é a palavra. Não estão te manipulando, você tem certeza que você quer ficar com ela? E umas perguntas, né? Uma jogativa para cima de mim, para ver se eu não caí em contradição. Não foi fácil. E como você se sentia, Rê, sentada com aquelas pessoas que num lugar que você muito estranho. Muito estranho. As pessoas te fazendo perguntas e assim, às vezes que para você era óbvio, tudo era tudo, né? óbvio, mas ao mesmo tempo se sentia assim também encurralada, né? E aí se eu falar alguma coisa errada aqui, o medo, né? O medo, tipo de me tirar da minha tia. E isso causou mais ansiedade ainda nesse processo, né? Porque eu imagino a criança, ela ficando com a ansiedade. Primeiro, ela tem a perda do pai e da mãe, né? O poder familiar, né? Ele é exercido, a autoridade parental pelos pais. Sim. A partir da hora que não existe mais o pai e a mãe, a gente vai ingressar com uma guarda que a gente chama de judicial. Então, essa guarda é uma guarda que a gente vai requerer dentro da vara da infância e da juventude. Porque a gente tem hoje esses mesmos litígios seus quando morre um dos pais. Então, assim, morreu a mãe e o pai fica. E, às vezes, a avó e o pai vão litigar por aquela guarda, né? Que vai passar pelo mesmo processo probatório de atender, né? A gente tem no direito um princípio que chama o melhor interesse da criança. Então, ele vai passar por aquele processo probatório para a gente saber se aquela guarda pode ser compartilhada. Lembrando sempre que guarda é um modo de gestão da vida da criança e do adolescente. Mas, quando a gente tem a perda da figura do pai e da mãe, a gente está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aí eu tenho que regulamentar essa guarda lá na vara da infância e da juventude. E, muitas vezes, mesmo tendo um tutor certo, né? Ele é conhecido, a criança que é aquele tutor que é aquela criança, ele vai passar por um processo rígido, né? No psicólogo do juiz. Claro que hoje a gente tem assim, quando você contrata o advogado, ele consegue antever alguns passos que você vai passar dentro daquela guarda, né? Então, a gente já consegue levar a criança para o psicólogo, esse psicólogo já vai laudar, né? Ele já vai conhecer, a gente vai privando a criança de tanta entrevista, de tanto constrangimento. Então, quando você entra com essa guarda, você já vai pedir, né? Já vai direcionar que a criança está sendo acompanhada no psicólogo particular. E esse psicólogo vai laudar como essa criança está passando, como essa criança se vê
com esse tio, com essa tia, com quem vai ficar com a guarda dela, qual o vínculo que eles têm. Então, já fica um passo a mais para o juiz, para que a criança não seja submetida a tantos passos que vai deixando a criança cada vez mais ansiosa. Porque, o que nem eu falo, a gente tem a lei, a gente tem o direito, e a gente não pode esquecer que, antes disso tudo, eu tenho um ser humano. Sim. Numa situação muito sensível. Para o juiz, ele pode receber 15 casos daquele tipo. Cabe a mim, como advogada, dizer para o juiz, espera aí, vamos analisar isso aqui de uma forma muito sensível? Só que tudo tem um custo, tudo tem um gasto. Né? Então, o que é importante no que você está falando inicialmente é que nós precisamos pensar sobre a nossa finitude. Né? Você hoje, né, é filha única e tem seus 2 filhos. Meus 2 filhos. E eu nunca pensei sobre isso. Quem ficaria na guarda dos seus filhos, caso vocês dois fossem embora? Sim. Né? Porque, para a família não entrar num litígio, sim. A gente tem hoje como fazer uma declaração, você pode fazer isso dentro do testamento, você pode escolher quem vai cuidar da criança e quem vai administrar os bens. Agora, tem uma pergunta para você, já que estamos nisso. Hoje o Henrique é de maior, então se eu e meu marido falecer, o Henrique poderia tomar conta da minha filha. Em tese, porque mesmo que ele tenha a maioridade, a gente tem que pressupor hoje que um jovem de 18 anos ele não tem uma maturidade para total, né, para total conhecimento responsabilidade, e responsabilidade, né, da vida de uma criança. Então, sim, se for denunciado para o MP, aí pode ser que o MP venha investigar se ele também não está precisando de ajuda, se ele também não precisa ser assistido. Mesmo, né? Ele já sendo de maior. Mesmo pela ele já lei. Sendo de maior. Porque no caso que eu falo da assistência, e aí o que eu estou te falando vai muito além. Quando eu pergunto assim, hoje você e seu marido têm os seus bens, né? Tem as suas coisinhas, tem a sua conta no banco, eles vão receber uma pensão, né? Vai ter um dinheiro direcionado. Quem vai administrar tudo isso? Quem você escolhe? Porque, às vezes, você pode escolher, olha, eu quero que a minha prima cuide dos meus filhos, mas eu quero que fulano de tal que administre os bens deles. Né? Que ele que direcione qual a escola, o que vai fazer. Então, quando a gente pensa na nossa finitude, e a gente tem que pensar nessa finitude, a gente não sabe, a gente só tem o tempo de hoje. Então, eu falo assim, quem falará para você quando você não puder mais falar? Ah, mas ela tinha essa vontade. Nesse caso aqui, você falou assim, o meu pai expressou. Meu pai expressou. Né? Hoje em dia, essa validade, como a gente provaria tudo isso? Se você tem declarado no papel, se você fez um testamento, está ali, abriu, vai ter uma validade. Eu sempre peço um vídeo para as pessoas. Então, aquilo fica meio que incontestável. Consigo pular um passo muito grande na vida dessa criança. Sim. Porque o que é mais importante? Que é manter essa criança num estado de segurança, de estabilidade emocional. Porque estar ali na frente do juiz, é lógico que é o nosso cotidiano, mas para a criança não é, para o adulto não é. E é bem constrangedor. Eu posso constrangedor, te falar que é bem, né? Porque, né, um monte de gente ali conversando com você, te fazendo pergunta. É um ambiente com a criança que não é legal, né, ali. Então, assim, na época foi bem chato para mim. E são várias etapas, né? Eram várias etapas. Não é uma coisa... não, tá bom, é você, não. São várias etapas. E aí, de você saindo disso tudo, tendo regulamentado essa situação com a sua tia, como que você seguiu, Rê? Como a tua tia conseguiu reestruturar a sua vida? Assim, direcionar a sua adolescência, né, os seus anseios batendo com o que era possível dela poder realizar e deixar naquela época. Eu acho que esse é um dos maiores traumas da minha tia. Não consegui realizar aquilo que meu pai e minha mãe idealizavam para mim, porque nós não éramos ricos, mas eles eram muito trabalhador, né? Tanto minha mãe como meu pai, isso é prova disso. Um dos sonhos do meu pai era fazer minha festa de 15 anos, né? Meu pai falava, não, eu quero fazer uma festa de 15 anos para a Renata com debutante. Antes de eu morrer, eu faço isso. Se foi, pois bem, chegou meus 15 anos. E aí? E minha tia?
Minha tia sentou comigo para conversar. Filha, você sabe que a tia não tem condições de te dar uma festa na qual seu pai queria fazer. Falei, tia, eu não preciso, até porque eu também não queria mais. Aquilo para mim já não teria mais sentido. Mais sentido, né? Falei, me manda para minha avó. Aí eu peguei e fui passear. Aí você foi para o Recife? Fui para Recife passear. E aí você foi ver a vozinha que queria muito você. Exatamente. Mas e aí depois você acha que eles entenderam de você querer ficar? Minha avó, você fala minha avó e meu avô? É. A minha avó morreu não entendendo essa minha decisão, né? Ela nunca aceitou. Nunca aceitou. Minha avó nunca aceitou. Minha avó sempre que tinha oportunidade, né? Porque vira e mexe eu estava indo para lá, para Pernambuco, ela sempre jogava na minha cara, né? Por que você nunca quis morar comigo? Mas, vó, eu nasci, me criei em São Paulo, é difícil, essas conversas todas. Mas não teve outro jeito, né? E não me arrependo, Luciana. Minha vida era aqui, minha vida é aqui, construí minha vida aqui e vivo feliz aqui, graças a Deus. E foi bom que, mesmo tendo esse litígio, essa disputa inicial, foi respeitada a sua vontade. A sua avó não entrou com uma ação não. Pretendendo a sua guarda, né? Não, muito pelo contrário. Ela aceitou e depois até, porque né, tinha a casa dela lá e ela já fez... Aí, em vida, aí precisa acontecer um monte de coisa, né? Ela já fez tudo em vida. Fez o testamento dela para mim, da casa lá de Recife para mim. Se ela faltasse, meu avô faltasse. Então, assim, quando ela morreu, depois... Tudo organizado para mim. Tá vendo? Entendeu? Olha que interessante você ver, né? Os seus pais mais novos, claro, no meio de uma doença, porque assim, gente, parece simples falar isso, e eu sempre falo isso, eu tenho visto muitas pessoas enfrentando doenças terminativas, a gente não sabe do dia de amanhã, mas quando você tem um diagnóstico, a partir daquele momento, faz com que você precise pensar sobre a finitude, sobre os cuidados do seu filho, né, da sua filha, ou do seu pai. Tem gente que os pais dependem dele. Sim. Ele descobre uma doença, pode ir embora, e tem filhos. Porque a gente entra no processo da cadeia da herança, né? Quem é o primeiro herdeiro, quem não é. Às vezes tem filho, o filho vai recolher todo o patrimônio. Sim. E essa mãe que dependia dele? E essa mãe que era aquele que pagava o plano de saúde? Entendeu? Uhum. Então, a gente precisa falar sobre a finitude. A gente precisa falar sobre a finitude e os recomeços, porque eu posso amenizar um pouco todo esse lado burocrático, né? Como a sua avó, quando ela viu que isso tudo aconteceu, ela falou, eu preciso preparar, né? Eu preciso preparar e manifestar a minha vontade de deixar as coisas escritas, né? Até porque tinha familiares meus que moram... Apesar que ela em vida, ela sempre falou, quando eu morrer, tudo aqui é da Renata. E até porque eu era a primeira herdeira, né? Meu pai faleceu, único filho, eu única filha. Mas ela já falava para já deixar a família, tipo, em atento, né? Ninguém... Mas aí ela já... Mas ela já não deixou só falou, ela foi lá e colocou no papel. Sim, porque o que vale é o que está escrito. O que vale é o que está escrito. Né? Tanto que teve, né, umas desordens lá, mas aí não teve já jeito, no papel, né? Já estava no papel, é meu e acabou. E continuando sobre a minha tia, ela fez o que ela pôde, né? Da maneira que ela pôde. Minha tia, ela se desdobrava em 10, trabalhava para caramba para sustentar. Às vezes ela tirava da Tatiana para me dar, né? Para mim não sentir falta de nada. Mas a minha tia, ela fez o que ela pôde. Eu falo que ela foi completa. Ela deu o melhor que ela tinha para dar. Aliás, ela extraiu até, né? Até hoje. Eu falo que assim, eu poderia ganhar todo o dinheiro do mundo. Não pago o que minha tia fez por mim. Não paga, Luciana. Não paga. Que bonito isso, né? Eu sou muito grata, minha tia. Esse reconhecimento, porque também você vai entrando naquela adolescência, e você foi aquela adolescente mais rebeldinha? Você chegou a dar trabalho? Não, eu acho tão bonito a minha tia falar isso, porque ela fala assim, a Renata nunca me deu trabalho. Mas você sabe que até a gente estava falando, eu sempre pensei nisso. Quando apareceu a oportunidade de eu fazer alguma coisa errada, me vinha na cabeça minha mãe e meu pai. Será que meu pai ia gostar? Será que minha mãe ia gostar de fazer isso e aquilo? Então, nossa, eu fico tão orgulhosa quando minha tia fala, nossa, a Renata nunca me deu trabalho, ao contrário da minha prima, que sempre foi espoleta, e ela
tenho muito orgulho de falar sobre isso. Nem em escola, nem na vizinhança, que vocês são provas, com amigos, eu nunca dei trabalho. Isso é muito interessante, né? Eu sempre tive uma boa cabeça. Porque a criança... Lógico, aprontei. Não vou dizer que eu não fui santa, ninguém é santa, mas para deixar minha tia sair do eixo, nunca. E aí, com esse tempo, você foi ressignificando o seu luto, né? Que ele é contínuo, mas aquela dor foi se distanciando. E quando você conhece o seu marido, como isso entra para a sua vida? Agora você fazendo a sua base familiar. Você lembrou do seu pai e de sua mãe? Como que foi essa entrada dessa nova pessoa? Porque até então você tinha as pessoas que já faziam parte do seu núcleo. Como foi a entrada do seu marido, né, nesse processo? Ele conhecendo a Renata com todas essas... Com essa carga. Toda essa carga, né? Toda essa carga. Bolão é um carinho. O apelido dele é Bolão, né? Então, eu vou falar Bolão, porque acho que se falar Ailton, ninguém nem vai conhecer, quem vai depois assistir. Ele me acolheu muito bem, né? E até hoje a gente conversa sobre... eu converso muito com o Henrique também. A Manu ainda é pequena, mas ele entende, ele me acolhe. Ele é um parceirão, né? Parceirão da minha vida. E me ajuda até hoje com esse luto. Com esse luto, né? E aí vem a Renata se tornando mãe. Mãe. E os meus maiores exemplos de mãe é minha mãe. E minha tia, óbvio, né? É meu primeiro espelho ali. Aliás, eu sou muito da minha mãe com a Emanuela. Muito, assim. Eu acordo a Emanuela com beijo, com cheiro. Minha mãe, todos os dias, me acordava assim. Me beijando, me cheirando, me abraçando. Meu pai não era só o pai de ali pagar as contas, né? Que tem esses tipos de pai, né? Chegar e depois sentar no seu sofazão, quero paz, quero sossego. Não, meu pai chegava, me dava atenção, via meu caderno. Meu pai saía, às vezes minha mãe tinha muito trabalho no final de semana, ele saía comigo de domingo para ir no cinema. Não, hoje é momento meu e seu, pai e filha. E nós íamos, na época não tinha cinema por aqui, era tudo no centro, né? Meu pai me pegava e me levava para conhecer o centro de São Paulo. Olha, é assim, é assado. Primeira vez que eu fui no Museu do Ipiranga foi com ele. Vamos conhecer o museu. Então, meu pai ele foi muito presente, ele foi muito pai, sabe? E de conversar, de educar. Meu pai não tinha rodeio comigo. Às vezes, minha mãe ficava até espantada. Isso é isso, porque ele tinha uma boca meio suja, né? Meu pai era muito louco. Quem conheceu meu pai sabe que meu pai era muito doido, e eu falo assim, gente, não esperem muito de mim. Eu sendo filha de quem eu sou, porque eu sou o avesso da minha mãe, né? Minha mãe você conheceu, minha mãe era uma lady, né? Minha mãe era uma lady, minha mãe era uma princesa, meu pai era um loucão da vida. E então meu pai não tinha trejeitos para falar, é isso e isso, é isso e isso. E eu também levo muito isso com meu filho, eu não fico fazendo rodeio. Pondo palavras bonitas. Então, eu acho que eu também tinha uma educação assim fundamental com meu pai, sabe? E então, assim, eu levo tudo isso hoje para a educação dos meus filhos também, sabe? Eu acho isso muito importante. Muito importante. Muito importante. Ser muito clara. Meu pai sempre foi muito claro comigo, sobre tudo. Desde sexo, entendeu? Meu pai me ensinava... Tinha uma cena de sexo na televisão, meu pai não tampava meu olho. Porque a gente tampava o olho naquela... né? E aí minha mãe... Roberta, né? Não, o que ela tem que aprender dentro de casa. O que ela tem que saber dentro de casa. É assim, 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 assado, Renata. Então, eu nunca tive até essa curiosidade de aprender na rua, porque o que eu tive que aprender, eu aprendi com eles. E nova. Rê, e nesse processo do seu luto, a gente sabe que a terapia, como você falou, né? Tá na psicóloga, trabalhando as emoções, mas também a fé, e esse afeto que você recebeu, você acha que isso tudo te deu esse patamar para superar essas adversidades de uma idade tão tenra, onde você ainda está construindo? Eu acho que... Eu faço terapia até hoje, né, Luciana? Sim, terapia. Aliás, eu acho que a humanidade devia fazer terapia. E foi primordial para mim, né? Porque eu não ia conseguir passar isso tudo sozinha. E minha tia também não teria esse suporte, porque minha tia também estava nesse mesmo processo.
né? Apesar da minha tia estar sempre ali tentando ser forte, mas ela não ia conseguir me dar esse apoio psíquico, né? E também não se falava naquela época sobre essa necessidade do cuidado mental, Sim. emocional. A gente não tinha... os nossos antepassados, né? Porque como a gente já perdeu nossos pais, eles estão lá já. Eles não tinham, eles tinham aquela coisa de luta, do trabalho do dia a dia, de ver você chorando porque brigou com a amiguinha e resolver, de olhar, mas não tinha, não se falava tanto sobre terapia, psicologia, né? nada. Sobre ajudar nas emoções, sim, né? E foi primordial para minha vida para me seguir e não surtar. E a fé? A fé é algo que está na minha vida, eu acho que desde que eu nasci, né? Porque eu fui criada num leito de fé. Minha mãe tinha uma fé em Deus inexplicável, né? Ela me ensinou o que é fé, ela me ensinou o que é Deus, o que é acreditar em Deus. Ela me levava para a igreja, ela me levava para o kardecismo. Então, eu falo que, assim, espiritualmente, eu já fui preparada desde pequena. Acho que Deus já foi me preparando, foi preparando ela para me preparar, né? Então, a fé me ajudou muito ali. Eu digo isso, Rê, porque o que acontece? Hoje, eu vejo, quando a gente está num processo como o seu, né, das crianças que acabaram de perder os pais e precisa fazer essa regulamentação na justiça, como eu disse para você, hoje a gente já tem um olhar um pouquinho mais delicado para essa situação, ou pelo menos eu faço que isso seja trazido para o judiciário, nessa sensibilidade da criança. Então, a primeira coisa que a gente busca é já a terapia. Então, assim, esse profissional que está acompanhando a criança é um profissional que vai poder trazer elementos importantes para o juiz, de como essa criança está se vendo nesse aspecto, nesse momento, se ela está... Lógico que ela está em sofrimento, mas qual é o tipo de sofrimento que é o que você está falando? A gente tem o sofrimento, a gente tem a ausência, mas a gente tem a depressão, a gente tem outros transtornos que podem ser desencadeados por esse momento. E cada ser humano é único, né? Eu sempre falo que cada um lida com o luto de uma forma, essa ausência, numa idade que você está sendo suprida ainda de elementos dos seus pais, né? Sobre a educação, sobre comportamento, sobre moldando o seu temperamento, né? Eu estava numa fase bem de mudanças, né? De mudanças. E aí, hoje, a gente tem esse olhar e tenta fazer com que o juiz tenha essa sensibilidade para fazer com que a criança, mesmo ela passando pelo processo, às vezes, eu já tenho casos aqui que já foi dispensado, ela não fez o processo de passar com a psicóloga do juiz, porque eu já entrei com esse laudo, né? Já entrei com esse parecer, esse relatório da psicóloga que acompanha, para que ela pudesse respaldar para o juiz como essa criança estava nesse momento e como ela está acompanhando a criança durante todo, ou adolescente, durante todo esse processo. O juiz pode pedir novamente para ela, para que ela se comunique, traga para ele elementos de como a criança está. Isso melhorou, isso não melhorou? Quem é melhor para a criança? Realmente essa pessoa? Então, a criança mostra esse grau de afetividade, né? Com quem ela tem mais proximidade. E essa pessoa que ela tem proximidade tem condições de garantir para ela um crescimento, um desenvolvimento, garantindo que ela, né, tenha moradia, tenha educação, que ela tenha tudo protegido, né? E aí a gente tem outras questões que envolvem o patrimônio também. Então, isso a gente já pode fazer. E o que é importante, né? O que eu queria trazer para você, que você pode trazer assim, para quem está passando por esse processo, né? Sobre esse luto e sobre as responsabilidades que são inerentes dele, da regulamentação da criança, da situação dos bens. O que você poderia falar? Primeiro, assim, para a criança que está passando por isso, uma criança que está acompanhando a gente e, pasme você, eu tenho muitas crianças que acompanham, então por isso que a gente também tem essa sensibilidade no falar, né? Mas ela acabou de perder a mãezinha ou o paizinho dela. O que você teria para falar para essa criança, para esse adolescente? Então, eu tive uma base, né? Eu tive uma base e tive exemplos, né? Ensinamentos do que é certo e do que é errado. E minha tia, após a ida deles, ela tentou manter o mesmo respaldo. Ela não tentou me curvar de certas situações que meu pai e minha mãe me ensinavam.
Então, o pai e a mãe têm que entender o quê? Eles são exemplos para o filho, né? É incrível até, porque muito da Emanuela... Um exemplo, maquiar, né? Vou te dar um exemplo aqui. Tudo que eu faço, a Emanuela quer fazer igual. E isso é desde pequeno. O Henrique vê uma coisa do pai, ele fala, meu pai é meu exemplo. Então, assim, o pai e a mãe têm que pensar muito nisso, naquilo que passa para os filhos, né? Porque, querendo ou não, eles são exemplos maiores, né? Aí vai embora. E aí? O que fica na cabeça dessa criança? Nossa, meu pai era assim, assim, assado. Quem vai cuidar dessa criança também? Será que tem a mesma cabeça que o pai e a mãe tinham para passar tudo aquilo? Como é que fica, né? Então, realmente, a gente percebe qual é a missão de ser pai e mãe na Terra. O quanto a responsabilidade ela é cobrada diariamente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que preparar nossos filhos para a vida, para que, se eles ficarem sem a gente, eles possam continuar a caminhada deles, lembrando de toda a educação, de todo o afeto, mas de toda a responsabilidade que esses pais tiveram com ele, para que eles possam também chegar que nem você e se tornar uma grande mulher, né? Sempre trazendo esses exemplos, sempre trazendo essa história, esses recomeços, né? E se transformando num ser humano cada vez melhor, porque o que a gente está vendo hoje é que o pai e a mãe eles estão se eximindo desse papel de autoridade. Então, amanhã eu educo, amanhã eu faço, né? Amanhã eu vou chamar a atenção, amanhã a gente vai ter aquela conversa. E será que a gente tem um amanhã? Então, é todo dia, né? Porque o seu pai e a sua mãe, eles se foram, mas eles deixaram uma menininha que a gente olhava e parecia assim dengosa, frágil, mas ela já mostrava ali qual era a força que ela tinha, qual era a garra, porque ela já estava cuidando dessa mãe, e qual era a responsabilidade de carregar essa história linda dos seus pais e fazer com que a sua vida tivesse felicidade. Sim, você falou dengosa, frágil, mimada e etc. Mas meu pai também me fazia eu me sentir mulher forte. Então, porque a gente vê o aspecto de fora, né? Não de dentro. Seu pai e sua mãe te prepararam para a vida. Meu pai, ele nunca me tratou como coitadinha. Um exemplo, se eu brigava na escola ou na rua com os meus amigos, ai, tadinha, não. Tadinha, não. Você tem que aprender a se defender. Você é mulher, você é assim, você é assado. Você tem que saber ter postura, você tem que saber assim. Então, ele me preparou. Meu pai também me preparou muito. Entendeu? E essa é a missão dos pais, né? A gente não pode se eximir nunca de educar, de preparar os nossos filhos para a vida. O vovô, uma vez a mãe perguntou para ele, falou assim, ô meu pai, quando é que eu tenho que começar a educar meus filhos? Os meninos eram pequenininhos, eles eram berteiros, né? Aí meu vovô falou assim, você está atrasada, Zezé. A educação da criança começa quando ela inicia a vida. Né? E é verdade, isso vai fazer toda a diferença para que a criança entenda qual é a complexidade dela estar no mundo, que ela receba afeto, que ela tenha segurança, que ela tenha estabilidade, como você teve. Quem dera a todas as crianças que o papai e a mamãe vão embora, que eu já enfrentei situações terríveis aqui no escritório, e de ter essa tia, né? Uma pessoa que recebe essa missão de segunda mãe, né? E é uma responsabilidade. Já com filha, né? Não, e é uma responsabilidade grande, porque quando você é pai e mãe, seu filho está dentro da sua casa, o conselho tutelar, assistente social, né? Eu digo assim, o grupo do fórum, né, que trabalha nessas questões multidisciplinares, ele não dá de vigilância em você se nada aconteceu. Quando você tem a guarda judicial de um sobrinho, né, de um primo, de alguém, de uma criança, você passa um tempo sendo sempre analisada pelo judiciário para saber se está sendo garantido para a criança e tem mais. aquela condição de cuidado. Eu não sei se você lembra, eu não sei se eu também te falei isso. Além de tudo, além da minha tia ter a minha prima, né? A minha tia ainda era mãe solo. Então, o que passava na cabeça do Gil? Como que essa mulher vai conseguir segurar essa onda de criar duas meninas, né? Que na época também minha prima era de menor, pagando aluguel, trabalhando à noite, fazendo o que tinha que fazer e educar ainda uma que perdeu o pai e a mãe. Como é que ela vai conseguir?
e sendo mãe solo, sozinha. E Não passando pelo crivo do judiciário, colocando vários pontos de interrogação nela, né? Com certeza. E com certeza, é que minha tia, aliás, eu nunca nem tive essa conversa com a minha tia assim, sobre isso. Acho que ela mesma se perguntava, né? Minha tia, será que eu vou dar conta? Né? Eu não sei como que ela deu, mas deu. É porque a vida, ela coloca a gente em situações que muitas vezes a gente não tem tempo para pensar. Mas ela não teve. Agir, ela não teve tempo para pensar. A gente só tem tempo para fazer. A minha tia faz. Não teve tempo para pensar. Ela não teve. Aliás, nós não tivemos tempo para pensar em nada, porque foi tudo muito rápido, né? É assim, tem que ser assim. E acabou. E vai ter que seguir. Acabou, vai ter que seguir. Acabou, vai ter que seguir. Mas tem os recomeços, né? Tem os recomeços. A vida é feita de recomeços. A vida é feita de recomeços. Eu recomeço todo todos dia, os né? dias. Todo dia eu recomeço. A gente fala, a gente acorda todo dia um dia a mais, mas também um dia a menos. Né? A pessoa tem que entender. Então, a gente tem que pensar na finitude, sim. E eu até vou conversar isso até com meu marido, porque eu nunca tinha... A gente já falou, não, a gente tem que organizar documentação. Né? Agora, sobre isso da gente, de repente, partir, e aí, Emanuela? E você sabe que tem países que isso é tão natural... Eu estava assistindo uma série esses dias, né? Porque faz muitos anos que eu não assisto séries. E aí, elas nas séries, uma das irmãs estava grávida e elas já estavam discutindo, e meio que as outras irmãs brigando, porque elas achavam que quem era melhor para ficar com a filha se acontecesse alguma coisa. Então, assim, é uma conversa aberta. A finitude, ela está aí. Assim como nasceu, a gente morre. E aí eu sempre falo isso. E não é só a morte. A criança, são várias fases da vida que a criança vai precisar de que seja feita alguma regulamentação. Se o pai e a mãe perder a condição de cuidado, né? Vamos supor, perde a capacidade civil, sofre um acidente de carro, por exemplo, e fica no estado vegetativo, quem vai cuidar dessa criança? Aí, às vezes, começa uma briga, um litígio, que isso só vai trazer mais angústia, mais sofrimento naquele momento. Você está passando por um momento difícil, aquele foco deveria ser só sobre se recuperar daquela situação e não ter que enfrentar o judiciário com mais ações para uma disputa que vai fazer mal para todo mundo, inclusive para a criança. Todo mundo está falando que quer o melhor para a criança, mas o que é melhor? Vamos escutar essa criança? Ela tem condições de ser escutada? Ela tem idade para ser ouvida no juízo? Então, é sempre importante a gente pensar, toda vez que a gente tem alguém que a gente ama muito, seja criança, que aqui é o nosso podcast, mas também os seus pais, outra pessoa que dependa de você. Se você não estiver mais aqui, como vai ser direcionado o cuidado, como vai ser respaldado, né, a administração dos bens. E a gente fala isso, a gente fala de uma pensãozinha até que me deu trabalho para receber, tá? Eu recebi até os meus 18 anos. Até os meus 18 anos. E deu trabalho, viu, para minha tia receber. Na época, eu não sei, mas deu bastante trabalho. Porque exige um monte de documentação. É bem burocrático, mas eu recebi. Até os 18 anos, na época, acho que era um salário mínimo, se eu não me engano. Viu quanta coisa adentra sobre o assunto da finitude da criança? Sim. Né? Pensão. Então, essa pessoa que está direcionada para fazer esse cuidado, ela tinha que ter o máximo de respaldo possível, né? Tanto dos pais, né, que quando tem essa finitude, pode pensar sobre isso. Eu bato nessa tecla, né? Se você descobrir uma doença terminativa, ou se é só você e a sua criança, que vai ser dela? Se amanhã você ou entrar num estado de não responder mais pelos atos da vida civil, não poder se exprimir a sua vontade, eu sempre dou o exemplo de um acidente de carro, um AVC, ou até mesmo sobre a morte. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que ter uma sociedade que discuta mais essas situações, porque eu falo que a informação é poder, e o poder de proteger quem você ama. Sim. A gente tem que proteger quem a gente ama, não adianta ficar só de boca, a gente tem que fazer valer
a nossa vontade. Às vezes a mãe morre e aí corre a família. Aí começa a disputa, toda tia. E não é por mal, é porque acha que está fazendo melhor. Eu sou melhor. Eu tenho condições. Ela trabalha, por que ela quer ficar com a criança se eu posso ficar o dia inteiro com a criança? Então, começa toda essa questão. Onde a gente vai? Quando chega no advogado, eu vou fazer o estudo psicossocial, antes mesmo de ingressar com o processo. Então, a gente vai passar a criança na escola e depende da idade dela. Porque, às vezes, tem criança que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é que a gente vai dimensionar quem é melhor? E aí, sim, vai passar pelo crivo do judiciário, então são várias entrevistas. E, às vezes, a família acaba se amargurando com tudo isso, sabe? Então, quando os pais direcionam esse caminho, ele faz com que até essa finitude deles, esse luto, essa tristeza, porque aquele ali é o grande amor da vida deles. E é aquela irmã que é apaixonada, aquele irmão, aquele tio, no caso, sua avó, quer você porque quer sentir o amor do filho também. Do filho, foi. Né? Meu filho me deixou esse fruto, meu filho me deixou. Era exatamente isso que minha avó falava. E não é por mal, entende? É porque aí vai ter conflitos, né, de interesses, conflitos de amores. E se isso foi direcionado pelos pais, isso já se torna inquestionável. Olha, fulano falou que queria que fosse fulano. Como assim não deixou eu? Você vai resolver isso na sua terapia, mas hoje a gente vai conseguir cumprir a vontade dele, que a filha dele vai ser cuidada dessa forma. Sim. E isso é muito importante mesmo. É que minha avó também já é idosa, né? Vamos falar um pouco da minha avó já é idosa, e é como você falou, eu acho que ela ia se sentir mais perto do meu pai, sim, até porque meu pai veio embora muito novo para cá, para São Paulo, né? E meu pai também é pernambucano, então ele veio novo para tentar a vida aqui em São Paulo. Então, acho que a maneira dela retomar esse tempo que ela perdeu com meu pai era poder, sim, ficar comigo. Né? Sim. Mas não era a minha vontade. E foi respeitado. E ainda bem que eu tinha esse discernimento, ou a idade certa para isso, para o juiz, para me dizer não. A idade certa também, né? Então. E aí, eu estou falando para você, hoje em dia, o respaldo psicológico, ele vem também trazendo para o juiz as declarações de pessoas que conhecem a sua vivência, a vivência daquela criança com aqueles pais, que ouviram, talvez, o pai e a mãe. Então, eu consigo trazer para o juiz isso dentro do processo e ajudar que aquela criança tenha a vontade dela sendo ouvida pelo juiz. E não que não seria bom, tá? Eu sei que eu ia ser tão amada quanto eu fui com a minha tia. Muito bem tratada. Minha avó, eu era a vida da minha avó também. Mas é como eu te falei. São questões de escolha. A minha vida era aqui. Exato. Eu não conseguia. Não dá para ficar com todo mundo. Eu não conseguia me desvincular. Como o pai e a mãe, eu falo assim, eu não tenho como partir a criança e dar para você metade para metade. A gente tem que entrar num consenso sobre a convivência, sobre o compartilhamento da gestão da criança. Tanto que eu falava, a minha tia propôs para minha avó vir morar aqui. Aí a minha avó não quis. Ah, não, mas eu nasci, me criei aqui, eu moro aqui. Então, tá vendo? Né? E graças a Deus ela respeitou. E aí eu ia para lá, ia ver ela e tá tudo bem. Tá ótimo, né? E deu tudo certo. Foi um prazer receber você aqui. Todo meu. Todo o meu respeito, todo o meu carinho, todo o meu respeito, todo o meu afeto pela sua história. Você sabe que falar uma coisa aqui antes de você terminar. Sou sua fã. Você sempre falou isso. Eu sou sua fã porque a gente era muito nova. Sim. E hoje eu me despedindo dos grandes amores da minha vida, né? Hoje a mãe eu estava com 45, o pai eu tô com 48. Tem uma dimensão de falta de pai e mãe, como se a gente tivesse pequenininho. E aí quando meu pai estava indo embora, eu me coloquei nesse lugar dessas crianças que eu atendo aqui. Como deve ser ficar sem esse grande amor, não ter partilhado esse caminho todo com eles. Isso porque você já é adulta, madura, né? Imagine eu nova, sim, com 11 anos. Não tem como eu colocar no papel, não tem como eu falar, não tem como eu descrever. É um sentimento abstrato, não dá. É algo inexplicável. E eu vou dizer, até hoje, não tem. Mesmo eu já entendida, sabida, estudada, não tem como eu te falar essa falta. E vai ser eterna, entendeu? E eu estou muito feliz de estar aqui. A gente se conhece há muitos e muitos anos, né? Acho que você me conhece o quê? Desde os meus 3, 4 anos de idade, sim, por aí. Eu estou com 42.
Andava comigo de mão dada. De mão dada. E eu quero agradecer, porque vocês também nunca saíram do meu lado, sempre estiveram comigo, me apoiando, me dando carinho, atenção, me levando para a casa de vocês. Aliás, eu fui muito acolhida por grande parte ali do pessoal de Jaçanã, né? Eu sou muito grata a você, sua mãe, seu pai, o Rogério, o Ricardo, e é um amor assim de irmandade. Eu amo vocês, obrigada por poder participar e compartilhar essa história. Essa história é... Eu espero que sirva de lição e de aprendizado, de exemplo para muita gente. Tenho certeza que muita gente vai se ver nesse lugar, né? E pensem mesmo na finitude, porque tudo acaba, a gente fala que a gente quer viver até os 100 anos. A gente fala que quer viver, mas a gente não sabe, a vida é uma incógnita, né? Querer uma coisa, a gente viver é outra. Eu falo que toda mãe que vê um filho fazendo 18 anos, ela vai ficando feliz. Porque você sabe, você fala assim, essa fase eu vi. Né? Agora vamos para a próxima. Igual eu te dei o exemplo que meu pai queria fazer os meus 15 anos e não pôde. Sim. O sonho do meu pai era fazer meus 15 anos e foi embora e não fez. Então é isso. Sim, se programem, quebrar esse tabu, né? Eu acho importantíssimo para não passar até o que eu passei. Né? Porque, assim... Para mim ainda foi mais fácil, né? Mas, com certeza, aí tem alguns casos que tem que se programar, tem que falar isso abertamente. A gente precisa pensar e falar sempre sobre a finitude. Sim. Isso não é mórbido, isso não é ruim. Se você, principalmente se você acabou de descobrir um diagnóstico de terminal. Ou, às vezes eu falo assim, né? Quando a gente está com uma doença... grave, o médico fala para você, você tem tantos %, né? E claro que a gente se agarra à vida. Sim. Mas nesse mesmo aspecto que você leva a responsabilidade do seu tratamento, leve com a responsabilidade sobre a vida te dando um clique. Nem todo mundo tem esse clique. Um sinal. Um tempo de falar, eu pensei em fazer, mas não fiz nada. Mas não fiz. Né? Então, o clique, é o start. Preciso, como estou cuidando do meu tratamento e eu vou ficar bem, mas se também acontecer alguma coisa, quais são os pontos de interrogação que eu tenho? Um filho, os pais, enfim... Eu gosto mais dessa minha sobrinha, eu não tenho contato com as outras, e ela que está cuidando de mim nesse momento, eu deixo de fazer um testamento para ela. E aí eu morro, eu não tenho herdeiros necessários. Vem toda a gama desses familiares que nunca participaram de nada, discutindo por causa de uma fração, sendo que se ela tivesse prevalecido a vontade dela e tivesse efetivado um testamento, pronto, aquilo estava resolvido, nada está sendo feito. Então, é muito importante a gente falar sobre... Se programar, né, Luciana? Se programar e falar sobre isso, né? Sim. Sobre a morte. Ela faz parte da vida. Ela faz parte da vida. Então, a gente fica assim, eu não gosto... Não, fale sim. Não, fale. Fale bastante. Fale. E a sua história é uma história, assim, muito, muito importante dentro do direito de família para a gente que está aqui, né? Todo dia. É o que a gente passa. Claro que a sua história ela é muito bonita, porque, embora... tenha a sua dor, você recebeu muito amor nessa caminhada. Recebi. Né? Você teve sua tia tutelando tudo isso. Muitas vezes, a criança vai parar na mão de alguém que o pai e a mãe não queriam naquele momento. Exatamente. E, às vezes, quando está aqui nesse papel, assim, eu estou aqui debruçada nessa mesa, eu falo, poxa, era só o pai e a mãe ter feito no papel. Sabe, ter direcionado essa situação e ter protegido e tutelado essa criança mesmo. Eu não estaria nessa discussão toda, sabendo que o melhor para a criança realmente é aquela tia que está ali, né? Não os outros parentes, né? Mas eu vou levar para os Estados Unidos, lá vai ter uma oportunidade de vida melhor. Mas a criança quer isso? Ela não quer. É que nem você tinha raízes aqui. Eu tinha raízes. Né? Seus amigos estavam aqui. Você perdeu seu pai e sua mãe, mas se você perdesse também tudo isso, você ia perder sua essência. Minha essência. Então, esse lugar também, ele fez com que você se encontrasse. Porque, como eu falei para você, família é o lugar que a gente pertence. Né? Família hoje não é sobre familiares, não é sobre relação sanguínea. É sobre o lugar que você pertence, as pessoas que você ama, né? E as pessoas que retribuem esse amor, que você se reconhece, se conecta nela e se cura, se restaura. Eu posso falar que tem amigos que é mais minha família do que minha família.
com certeza todo mundo, né? Então, o lugar da família é isso, né? É o lugar de cura também, é um lugar de reconexão. Então, sua tia, ela te deu tudo isso, né? Com a tua prima, com todo mundo, mas ela, nesse papel mais importante, ela te reconectou ao mundo. Renata, olha, tá aqui, filha. Tá sofrendo, mas a tia tá aqui com você. Renata, a tia tá aqui. Você tá vendo aquela pessoa lutando por você. Você tá vendo aquela pessoa sendo questionada na justiça, mas ela tá lutando por você. Né? Bravamente. Ela tá com unhas e dentes ali, lutando por você. Então, isso também é importante, porque isso fez com que você se reconectasse com a sua história e pudesse construir o seu caminho. Né? Então, a família tem esse lugar de restaurar as dores, de reconexão, de cura e de libertação. Sim, e ela fez isso com maestria. E eu acho importante falar uma coisa aqui também, que nem o meu pai pediu, né, para minha tia, mas a minha tia também quis. Exato. Né? A minha tia também quis, porque também existia um amor ali, né? A nossa família, graças a Deus, sempre se amou, e minha tia me ama, me amava. Então, assim, meu pai pediu, mas a minha tia também aceitou e quis. Também tem que ver o papel da pessoa, desse pai, né? Eu quero que fulano fique, mas fulana quer ficar também? Eu acho que também é importante. Exato. Né? É uma conversa. É uma conversa. Você viu, então, né? Você já captou. Eu já captei. Uma coisa vai levando a outra. Eu quero. Mas sim. E aí, a pessoa quer? A pessoa vai estar preparada para isso? E outra, eu coloquei no papel que eu quero fulano. Mas e se fulano morrer? E se fulano morrer? Eu vou deixar uma segunda pessoa. Tudo isso você pode fazer. Tudo isso você pode fazer numa única declaração no cartório. Olha que coisa linda. Que coisa. Né? A gente não pode... quando a gente faz um planejamento, e o planejamento de cuidado da criança, ela está dentro do planejamento sucessório. A gente vai pensando ali naqueles pontos, naquela vertente, faz uma entrevista. Essa entrevista a mãe fala por que fulano, porque eu vou perguntando, voltando esse lugar sensível, quero saber qual que é o vínculo que a criança tem, porque tem e tudo mais. Mas e se ela falecer? Quem é a outra pessoa que eu posso colocar nesse lugar dela? Eu quero colocar. Mas você já conversou com ela sobre isso? É isso? Você já falou para ela? Você acha que ela está apta para isso? Aí ela vai construindo essa história para que, se isso acontecer, seja feita da melhor forma possível. Rê, obrigada. Eu que te agradeço. Parabéns. Eu tenho certeza que a sua mãe lá no céu e o seu pai, junto agora com meu pai, com a minha mãe, sabe? Eu tenho certeza que ela tem muito orgulho da filha que ela deixou aqui. Né? Você está florindo o mundo, eles sempre estão com a gente sabe disso. Sempre, eu sei. Né? E muito obrigada por abrir o seu coração. O elo nunca morre. Não, eles sempre estão vivos dentro de nós, sempre. Né? A gente é coligado eternamente. Amém. Até a eternidade. Até a eternidade, até o reencontro. Vocês viram, gente? É isso aqui. Esse é o Pode Ser Família. É esse lugar de acolhimento, esse lugar de histórias reais. Como a Renata disse, talvez não tão bonita e florida como as pessoas esperam, mas é a experiência de verdade e a experiência que realmente engrandece, que Sim. forma a gente como ser humano, que traz a gente na condição de cada dia ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor e uma pessoa mais consciente com a vida. Eu tenho certeza que nesse aspecto do seu pai e a sua mãe indo embora, também você findou o pé no chão e algumas raízes suas a gente vê, transparece no seu olho, sabe? Transpassa a sua essência, porque o que era bom já foi plantado. Já foi plantado. O amadurecimento ele veio precoce, né? Sim. Eu tive que amadurecer muito rápido, mas foi plantado. Eu já estava enraizada. Bem. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Obrigado, Luciana, obrigada. E eu espero que todos tenham um bom proveito desse podcast. Com certeza, com certeza. Esse vai ser um dos episódios, com certeza, mais bonitos que a gente tem aqui. Que sirva de exemplo para todo mundo. E os nossos pais estão lá, com certeza. Sempre juntos. E a gente também. A gente também. E o Rogério também. E o Rogério também. Tchau, gente. Até a próxima.